Gênesis 6, do 1 ao 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse tempo que temos aqui na tua presença, e nós te pedimos, Senhor, que nos oriente nesse período de estudo, de meditação, de estar em contato com a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então uma revisão rápida aqui. Na primeira aula, nós vimos os 3 pressupostos da fé cristã. Jesus é Deus, Deus existe, a Bíblia é a revelação de Deus. Então já discutimos isso, já está bem estabelecido esses pontos aí. A partir desses fundamentos que nós falamos, nós colocamos a seguinte questão: se Deus existe, como nós já falamos e vimos que existe, veio à Terra, conviveu conosco, com a humanidade, qual é a pergunta mais importante da humanidade? Então essa, inclusive, é uma das questões que já vamos corrigir aqui da aula passada, né? Ou não, da aula retrasada, né? A da aula passada é que já vem em seguida. Mas quais são as 2 questões mais importantes? Primeira, se Deus existe, isso já foi superado. A segunda questão mais importante da humanidade, sabendo que Deus existe, que Deus veio ao mundo, conviveu conosco e nos trouxe uma mensagem, a segunda questão mais importante da humanidade passa a ser: o que ele nos disse? Qual foi a mensagem que o próprio Deus, ao vir à Terra, transmitiu? E aí é com base nesta pergunta que nós passamos para essa segunda parte, essa segunda aula. Porque se a questão mais importante da humanidade, então, passa a ser o que Deus nos disse, o que Deus nos transmitiu quando esteve aqui, então nós precisamos saber, sobretudo, a história bíblica, que é a revelação daquilo que Deus quis nos transmitir, e até mesmo para entender as palavras de Jesus quando ele esteve aqui, nós precisamos ter um conhecimento mínimo da história bíblica. Então aí sim, agora respondendo a questão da aula passada, eu disse para vocês que a história bíblica poderia ser resumida em 2 grandes linhas. Quais são essas 2 grandes linhas? Resumindo, ultra resumindo, né? A primeira linha, o personagem principal seria a humanidade. A segunda linha, o personagem principal seria Deus. Especificamente, a história bíblica, nessa primeira linha, conta a história da humanidade após o rompimento com o Criador, com Deus. Então, para quem está respondendo ou conferindo, está ali a primeira questão, né? Segundo a aula de hoje, quais são as 2 principais linhas que resumem a história bíblica? A primeira linha é a história da humanidade após o rompimento com Deus. Ok? E lembra por que eu disse que é após o rompimento com Deus. Você tem 2 páginas na Bíblia falando antes do rompimento e todo o resto após o rompimento. Então é a história após o rompimento.
Aquelas 2 primeiras páginas é só uma introduçãozinha para você pegar o contexto para entrar na história que realmente Deus quer nos contar. Agora, a segunda grande linha da história bíblica é a história de Deus executando um plano para reconciliar a humanidade após esse rompimento. Então você confere aí, pode ser com as suas palavras, não precisa ser exatamente com as minhas, é claro. Mas a segunda grande linha na história bíblica é Deus executando um plano para reconciliar a humanidade novamente com ele após esse rompimento. Então aqui estão os 2 grandes personagens que você encontra na história bíblica. Primeiro a humanidade, segundo Deus, não necessariamente nessa ordem. Ok, então, relembrado, respondido também essa questão já da aula passada. Então, na aula passada, nós começamos a estudar esta linha aqui. Essa primeira linha. A história da humanidade após o rompimento com Deus. Então, eu quero relembrar com vocês também rapidamente o que nós já vimos. Então, o que diz a história nos primeiros capítulos do Gênesis? É o que você tem lá na sua folha. Primeiro, Deus criou o universo, a natureza, Gênesis capítulo 1, né? A humanidade, e colocou a humanidade num jardim. Segundo, houve um rompimento entre a humanidade e Deus. E eu não esclareci a natureza desse rompimento, e depois a gente vai voltar a ele, também não é hoje. Mas houve um rompimento entre a humanidade e Deus, Gênesis capítulo 3. Terceiro, a humanidade foi, como consequência, expulsa do jardim, com várias consequências. Gênesis capítulo 3 também. Então, estava dando aula aqui, ouvi algum bochicho assim, dos alunos conversando. Ouvi um bochicho assim, não sei se foi a Priscila, quem foi que estava aqui na frente, falou, mas não foi o casal que foi expulso, alguma coisa assim, né? Então eu fiz questão de enfatizar aqui essa palavra, humanidade. Porque não necessariamente foi um casal. Por que eu digo isso? Porque lá no Gênesis capítulo 1, a palavra Adão, alguém sabe o que significa do hebraico? Adão significa homem. Simplesmente. Então veja, não é um termo próprio. Mas a partir de um certo momento do Gênesis, Adão passa a ser escrito com letra maiúscula. E o que isso pode nos dar a entender? Que em um certo momento da história dessa humanidade inicial que Deus criou, houve um Adão, onde aconteceu tudo aquilo que deu origem à história após o rompimento com Deus. E aí, por isso que você vê lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 2, que fala que Deus criou homem e mulher e os chamou pelo nome de Adão. Prestou atenção no que o texto diz, Gênesis 5? Criou homem e mulher e os chamou pelo nome de Adão. Então eu coloquei propositadamente aqui essa palavra humanidade, não estou falando de Adão e Eva especificamente, porque para deixar aberto essa possibilidade de interpretação aí, muitos discutem sobre isso, não é o nosso caso aqui, mas para deixar essa possibilidade que pode sim ter havido uma humanidade inicial com muitas pessoas e um certo momento onde houve um homem chamado Adão, onde se começa então a história do Gênesis capítulo 2, 3, melhor dizendo. Ok? Então aqui só esse esclarecimento aí, mas também não é o nosso foco de aprofundar aqui. O nosso foco foi na palavra jardim. Jardim, que no latim significa paraíso, e o que representa esse jardim? Então essa já é uma outra questão nossa ali da aula passada, do ponto de vista, questão número 2, né, do ponto de vista simbólico que foi desenvolvido na aula. O que pode representar esse jardim que Deus colocou a humanidade após a criação? O que vocês colocaram? Felicidade? Eu não gostei dessa resposta, não está bem completa.
Olha, a resposta é, o jardim, conforme nós discutimos do ponto de vista simbólico, tal, pode representar o estado de felicidade original da humanidade. Isso, exatamente. Então a gente discutiu bastante a respeito disso. Relação harmoniosa, perfeito. Perfeito, a relação harmoniosa que havia no início. Ou a gente pegou essa palavra, que é uma palavra moderna, né, felicidade, exatamente para criar um contexto, mas você pode usar outros termos também. Então, o estado de felicidade original lá no Éden. Então, a expulsão desse ponto de vista significa a perda desse estado inicial de felicidade, significa a queda desse estado de felicidade original que Deus criou a humanidade. E desde então, nós comentamos, o homem, a humanidade, tenta reencontrar o paraíso. Ou reencontrar o jardim, até literalmente nós falamos. Durante muito tempo se procurou o jardim do Éden, tentando achar onde ele estava exatamente no globo. Nunca ninguém encontrou. Tá? Mas a humanidade continua procurando o jardim, esse estado de felicidade, e você vê que não é por acaso que a maior busca da humanidade é essa felicidade, essa tal felicidade que se procura e ninguém consegue encontrar. Deus colocou um anjo na porta do jardim, não permitindo o retorno novamente. Então, a gente discutiu um pouquinho sobre, desse ponto de vista, quais são os elementos desse estado de felicidade original da humanidade no jardim. Então, nós discutimos ali. Primeiro, uma relação harmoniosa com Deus. Lembra? Deus caminhava com Adão no jardim na virada do dia. A comunhão não era como nós temos hoje com Deus. Era Deus no jardim, caminhando, conversando, de repente, dando risada, com o braço nas costas. Então, primeira coisa, havia uma relação com Deus, uma convivência com o próprio Criador. Segundo, uma relação harmoniosa com a natureza. A gente citou vários textos ali, mostrando que Adão estava no jardim, cuidava dos animais, dava nome para os animais. Então ele tinha uma relação com a natureza e nós chamamos a atenção de como a natureza, até o mundo natural, não só os animais, os seres vivos, a natureza em si tem uma relação direta com o nosso bem-estar, com o nosso estresse, com o nosso humor, com a nossa alegria ou não. E a gente falou um pouquinho sobre isso. Terceiro, uma relação harmônica com os outros humanos. Então também não estou me comprometendo aqui com uma origem somente com aqueles dois, Adão e Eva, né? Mas pode ser uma humanidade inicial. Então com os outros humanos. Então o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou a mulher e os dois começaram a ter um relacionamento de iguais, né? Que é diferente de um relacionamento com Deus, entre Deus e o homem. Ele falou, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora idônea, igual, semelhante a ele. E aí começam os relacionamentos humanos e nós comentamos como os relacionamentos humanos são fonte da nossa alegria hoje, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, do nosso prazer. E que é inimaginável você desfrutar de qualquer coisa nessa vida se você estiver sozinho e não tiver ninguém para compartilhar isso com você. Quarto, uma relação harmoniosa e prazerosa com o trabalho. Lembra, Adão trabalhava no jardim ou não? Sim, ele lavrava a terra, cuidava da terra. Deus encarregou ele de administrar o jardim. Deu nome para os animais. Então ele estava organizando as coisas. Deus deu uma função para ele, uma tarefa. Então ele trabalhava. E logo depois que houve o rompimento com Deus, lembra o que aconteceu? Deus diz para Adão, a partir de agora, o teu trabalho vai trazer sofrimento para você. Vai ser com o suor do teu rosto. Não vai ser uma relação mais de prazer com o trabalho. Então,
nós comentamos sobre isso e comentamos também como o trabalho é fonte de prazer. O trabalho, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, quando você está envolvido em algo que tem a ver com você, é uma relação de prazer que você tem. Porém, tem o outro lado do trabalho. E por último, uma relação harmoniosa com a existência, porque quando eles foram expulsos do jardim, Deus colocou um anjo na porta do jardim e uma espada de fogo impedindo o acesso a quê? O anjo impediu o acesso ao jardim. E a espada de fogo impediu o acesso a quê? No jardim. A árvore da vida. Então o diabo disse, o que Deus disse? Para você não comer dessa árvore? Eva falou para ele assim, ele disse que se a gente comesse, certamente nós morreríamos. Então, quando houve esse rompimento, uma das coisas que aconteceu foi que a humanidade perdeu a sua vida eterna. Ali não tem nenhuma menção de que eles eram mortais. Tudo indica no texto, né, não fala explicitamente, mas que a humanidade era imortal. Adão não iria morrer, nem Eva. Mas a partir do momento em que houve esse rompimento, eles perderam esse acesso à árvore da vida. Perderam a sua imortalidade, a sua vida eterna. E, consequentemente, perde todo o resto. Porque se você não vive mais, você perde a relação que você tem com Deus, com a natureza, com os outros humanos, com o trabalho, tudo. Porque você perde, acabou. Você morre. Né? Então, a gente comentou a respeito disso. E a respeito disso é interessante também, que é um dos campos ali que eu estudo na universidade, é a história da ciência. E é um capítulo imenso da história da ciência, os cientistas buscando o famoso elixir da longa vida, tentando criar uma fórmula que prolongasse a vida eternamente. Isso aí hoje parece fantasia, mas foram séculos de busca por essa poção. Essa e por aquela que transformaria os metais em ouro. Né? Então, veja, a busca pela imortalidade atravessou gerações e continua atravessando, porque um dos maiores objetivos da medicina é o quê? É retardar a morte. E, no limite, impedir a morte de acontecer. Então, essa busca pela vida eterna, pela imortalidade, por retardar ou impedir a morte, continua ainda hoje, com a medicina, por exemplo, com as pesquisas na medicina. Então, essa busca pelo paraíso, pelo retorno do paraíso, você percebe claramente em todos os níveis na humanidade hoje. Buscando novamente a felicidade, buscando a vida eterna, buscando esses elementos que foram perdidos. Então, até aqui nós falamos isso no nosso último encontro. Tá? Então, os elementos de felicidade, o estado de felicidade original da humanidade lá no jardim. Então, Deus expulsou, eles perderam acesso a este jardim, e agora nós vamos entrar nas consequências desse rompimento. Então, a partir de agora, é a novidade que nós não tratamos no último encontro. Bom, primeiro lugar ali, coloquei para vocês. Depois do rompimento com Deus, veja bem, os mesmos elementos que antes eram de felicidade acima, que era o que garantiam essa vida harmoniosa, feliz no jardim, se tornaram elementos também, os mesmos elementos se tornaram também de sofrimento. Vamos parar para pensar um pouco aqui. A natureza, o jardim, era um elemento de felicidade para essa humanidade original que convivia ali. Hoje, a natureza é um dos grandes algozes da humanidade. Basta você olhar para o noticiário, por exemplo, essa semana só. Só para falar dessa semana. Que você viu lá o que aconteceu lá o tsunami lá na Indonésia.
os furacão que teve há pouco tempo atrás aí nos Estados Unidos. Isso porque eu estou falando dos últimos dias, últimos meses aí no máximo. Você veja que após esse rompimento, a natureza e o homem entraram numa relação de conflito. Porque a natureza também devasta e traz o sofrimento para a humanidade. Então veja, o mesmo elemento que era de felicidade, agora também é um elemento de sofrimento. Começam a surgir as contradições. Outro exemplo, o trabalho, que eu já comentei. O elemento que era de felicidade para o homem, de trabalhar, de fazer, e como nós já comentamos, né, muita gente que se aposenta morre porque não percebe que tem esse elemento também, se torna o elemento de sofrimento. Então a gente acorda segunda-feira de manhã e a última coisa que a gente quer fazer é ir trabalhar. Mas por quê? Porque o trabalho foi distorcido. E ele passa a ser ao mesmo tempo um elemento de sofrimento e também de realização. Se você pensar agora em outro elemento, as pessoas, os outros, a relação com as pessoas. Ninguém nega que a sua relação com as outras pessoas pode gerar felicidade, realização na sua vida, você com a sua família, com seus filhos, com seus netos, com seus pais. Agora, ninguém pode negar que são essas mesmas relações com as pessoas que trazem o maior sofrimento que nós podemos enfrentar nessa vida. A traição, problemas com a família que você tem, não resolvidos. Então veja que surge, no momento que há o rompimento, surge uma contradição. Aquilo que era felicidade, continua havendo ali a felicidade, mas também há o elemento contraditório que é o sofrimento. E pode ser resumido naquela frase que todo mundo fala do casamento, né? Casamento é uma bênção tal, mas todo mundo que está dentro quer sair, todo mundo que está fora quer entrar e todo mundo que está dentro quer sair. Por quê? Porque o casamento incorpora essa realidade. É o céu. E muitas vezes pode ser um inferno. Por quê? Porque as relações humanas também ficaram distorcidas. O que mais? A própria vida, que é o dom. A vida, tem muita gente que olha para a vida, acha maravilhosa, e por outro lado tem pessoas que tirando a própria vida, porque não suportam o sofrimento da vida. Isso não é tão incomum quando a gente pensa, né? Tem uma onda aí, inclusive, né, vocês devem saber, né, eu trabalho em escola e outros que também têm contato com escola, aí uma onda de suicídio agora, aqui no Brasil, nas escolas aí. Tem grupos de suicídio. A gente já está até falando assim, eu trabalho no Colégio Amintas, né? Tem já suicídio 2018. 2018, porque já é outro grupo, né? Tinha o do suicídio 2017, que são os alunos que têm interesse em se suicidar. Grupo de WhatsApp. Então, você veja como a própria vida se torna, ao mesmo tempo, a fonte de felicidade, de sonhos, de esperança e também contradição, sofrimento. Então é o primeiro ponto que eu estou colocando ali para vocês. Os mesmos elementos que antes eram de felicidade se tornam elementos também de sofrimento. Gênesis 3, 14 a 24, que são aqueles que a gente já leu na aula passada, não vou voltar aqui. Então, basicamente, resumindo, qual foi a consequência desse rompimento com Deus? Qual foi a consequência desse rompimento com Deus? Resumindo, eu diria o seguinte: o mundo humano se transformou num inferno. Se transformou num inferno, para resumir, pegar uma palavra que é bem representativa.
para representar. Por quê? Veja na sequência o que acontece. 2, Caim mata Abel. Lembra da história? Caim mata Abel? Então eu adiantei para vocês um pouquinho, mas Caim mata Abel. Gênesis capítulo 4. Ali você encontra o primeiro conflito familiar, depois do rompimento com Deus. Mas não só isso, você encontra a primeira guerra religiosa. Porque lembra o que Abel estavam fazendo, Caim e Abel, quando Caim depois matou Abel? O que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo, fazendo ofertas a Deus. Então aí você pode imaginar o início da religião, do homem tentando voltar a ter alguma relação com Deus. E aí Caim leva lá as hortaliças que ele cultivava. Abel leva lá o cordeiro, ele cuidava de animais. E Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não do de Caim. E aí Caim, com ciúmes, com inveja, foi lá e atentou contra o seu irmão e o matou. Então veja, em primeiro lugar você tem, primeiro, conflito familiar. Segundo, você tem a primeira guerra religiosa, porque a religião estava no meio. Você veja, lá na origem, a religião já estava no meio desses conflitos. Religião, eu digo, a tentativa de se relacionar com Deus, cada um à sua maneira. E aí você tem o primeiro homicídio, e homicídio por motivo torpe. Porque qual foi o motivo? Inveja. E não se engane, toda guerra, todo rompimento entre as pessoas, todo desentendimento é sempre por um motivo ridículo no final das contas. Se você olhar, mas e a guerra dos Estados Unidos lá com o Iraque? O que é publicado, o que é dito é uma coisa, mas o motivo, você pode ter certeza que é o motivo mais idiota, torpe, mesquinho possível, como o caso de Caim e Abel, como inveja, como mero ciúmes. Assim começam as guerras. Então Caim mata Abel. Em seguida o que acontece? Deus acerta as contas com Caim e coloca uma marca em Caim, para que ninguém o matasse. Porque Caim diz assim, mas se agora todo mundo que me vê vai querer me matar. Deus fala, não, vou colocar uma marca em você para que ninguém te mate. E aí depois disso, Caim foge da presença de Deus e cria a primeira cidade. Isso está tudo em Gênesis capítulo 4, a gente não tem tempo de ler aqui, mas depois você vai ler. A primeira cidade. E essa cidade você tem que entender como a primeira organização política humana, feita para sobreviverem sem precisar de Deus. Até hoje, todas as cidades desse planeta Terra são essa mesma cidade de Caim. Uma organização política para não precisarem depender de Deus. Caim criou uma cidade. E aí começa a narrar em Gênesis capítulo 4 os descendentes de Caim. Eles se tornam especialistas em várias artes. Construção, manipulação de metais, cobre, ferro. Eles começam a criar armas. É isso que quer dizer Tubal-Caim, um dos descendentes de Caim, que se torna um mestre da manipulação de cobre e de ferro. E depois disso, ponto 3 ali, os descendentes de Caim se tornam homens extremamente maus. E por que eu digo isso? Dá uma lida ali comigo em Gênesis 4. O versículo, Gênesis 4, 17,
em diante, só para pegar o contexto ali, leia comigo. Ó. E aconteceu que Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, né, filho de Caim, e chamou o nome dessa cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, outra Zilá. E Ada teve Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres Adá e Zilá: ouvi uma voz. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Era um ditado que ele dizia. Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Olha o que Lameque, que era descendente de Caim, que era um dos principais dessa cidade fundada por Caim, estava dizendo para suas mulheres. E era um ditado que era repetido. Ele matou um homem só porque pisou no pé dele. Esses eram os descendentes de Caim. Homens extremamente maus, a ponto de matar um homem que deu uma trombada com ele. E daí para frente, a coisa só piora até chegar no ponto 4 ali, a maldade toma conta da humanidade. Que foi o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 6. Vamos recapitular só antes de chegar nesse texto? Deus criou a humanidade, estava num estado de felicidade perfeita, houve um rompimento com Deus, houve algumas consequências, houve um desequilíbrio em tudo. Entraram as contradições no mundo, nas relações humanas, no trabalho. O homem perdeu o acesso ao jardim. E aí nessas desavenças humanas, Caim matou Abel, os descendentes de Caim se tornaram maus e cada vez mais piores. E essa maldade foi crescendo, 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 até chegar ao ponto de que o Gênesis capítulo 6 que nós lemos, olha Deus dizendo que a maldade do homem se multiplicou, ó, capítulo 5, versículo 5, 6, 5, sobre a terra, de tal modo, veja, que toda, olha o que ele está dizendo, toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Ao ponto de no final dizer ali o texto, no versículo 6, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Essa é a história da origem do mundo após o rompimento com Deus. E aqui o importante é o último ponto ali. O mundo se torna um mundo da crueldade, do ódio, da guerra, da fome, da injustiça, e assim permanece até hoje. Talvez quando eu fale assim para você, assim permanece até hoje, você pensa assim, Ricardo, mas as coisas não são tão ruins assim hoje. E eu vou ter que discordar de você, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente está vivendo um parênteses na história da humanidade. Um parênteses mínimo. Estou falando uma coisa séria. Atualmente no mundo, tem cerca de 30 guerras ou conflitos acontecendo. Nesse exato momento. No mundo. Nesse exato momento. A gente vive num círculo pequeno, num determinado continente, num país, numa cidade, um país chamado Brasil, que não está, por acaso, em guerra. E que na sua curta história não ingressou numa guerra
de grandes proporções. Mas há 30 guerras acontecendo no mundo nesse exato momento. Só no século XX. Você sabe quantas pessoas morreram pela guerra? Dados da ONU e da Organização Mundial da Saúde. Sabe quantas pessoas morreram só no século XX? 200 milhões de pessoas. Só pela guerra no século XX. Eu separei aqui só para você ter alguma ideia de algumas das guerras mais sangrentas dos últimos 2 séculos. A Guerra dos 30 Anos, por exemplo, matou cerca de 10 milhões de pessoas. As guerras napoleônicas mataram 6,5 milhões de pessoas. A Guerra do Congo matou 8 milhões de pessoas. A Guerra Civil Russa matou 10 milhões de pessoas. Estou falando nos últimos 2 séculos só. A revolta de Dugan na China matou 12 milhões de pessoas. A Guerra do Tarmelão na Ásia matou 20 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, sabe quanto matou? Algumas estimativas de 65 milhões de pessoas. A Guerra das Dinastias lá na China, Ming e Yang, matou 25 milhões de pessoas. A Guerra dos Mongóis matou 60 milhões de pessoas. Outra guerra na China, 36 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, algumas estimativas, 72 milhões de pessoas. $200 milhões de pessoas somadas só no século XX. É a população do Brasil sendo exterminada por guerras em um século. Sabe qual é a estimativa agora? Eu citei pouquíssimas guerras ali e os números. Sabe qual é a estimativa agora do número de guerras que houve desde 3.400 anos antes de Cristo, que foi quando se começou a se registrar a história? 250 mil guerras. Tá bom esse número para você? Não é mortos, guerras. Sabe qual é o número de mortos estimados para todas essas guerras? Cerca de 1 bilhão de mortos. 1/7 da população mundial. Agora alguém se deu o trabalho de fazer esse cálculo. O New York Times fez uma publicação especial sobre a guerra e ele fez esse cálculo. Se você pegar os 3.400 anos de história registrada do mundo, sabe, e somar o tempo de todas essas guerras, você sabe quanto tempo, quantos anos desses 3.400 que se passaram houve paz no mundo? Dos 3.400 anos de história registrada? 268 anos de paz. De 3.400 anos. Isso significa 8% do tempo da história da humanidade foi de paz. 92% do tempo foi de guerra. Se você comparar isso com uma pessoa de 100 anos, ela ficou guerreando durante 92 anos. E foram só 8 anos que ela não esteve guerreando. Essa é a história da humanidade.
É a história do homem. Então nós vivemos num parênteses mínimo, onde nós não estamos vivendo uma guerra. Mas essa não é a regra da humanidade. A regra da humanidade é gente matando gente, destruindo gente, desde quando nós nos entendemos como humanos. Nós estamos cerca, a gente às vezes não percebe isso, tem que se repetir, nós estamos cerca de 70 anos em paz. Há 70 anos atrás houve uma guerra mundial. E sabe por que não houve uma ainda, outra? Por medo. Porque talvez na próxima não sobre mais ninguém para contar a história. Só por medo. Mas há 70 anos atrás tem gente viva que esteve na guerra. E nós já vemos as movimentações no mundo, tudo voltando. A ONU foi criada para impedir que voltasse a ter uma guerra de proporções mundiais. E, por exemplo, você vê a ONU já não está valendo mais nada. As relações entre os países estão aí todas estremecidas. É só um louco suficiente entrar em algum lugar estratégico, um presidente dos Estados Unidos, ou da Coreia, ou sei lá de onde, para começar e voltar tudo ao que era antes. Nós vivemos um parêntesezinho mínimo de paz, de estabilidade, e que não vai durar. Essa é a triste realidade. Porque isso que está acontecendo, inclusive hoje, é simplesmente a humanidade sendo humanidade. Não é exceção, é a regra. E isso para falar só de guerra. Se a gente tirar a guerra fora e falar só do número de homicídios, mortes violentas, é 1,6 milhões por ano, 160 milhões por século. Eu falei que foi 200 milhões de mortos em um século de guerras. 200 milhões de mortos pelas guerras em um século. 160 milhões sem guerra. Só porque o sujeito saiu de casa hoje e resolveu matar alguém. Alguém que trombou nele, igual os descendentes de Caim. Meu primo estava voltando da faculdade, o cara encostou nele, pediu dinheiro, ele não tinha, colocou ele dentro do carro, mostrou, viu que ele tinha uma carteirinha lá da Universidade Federal do Paraná, falou assim, então você vai morrer. Pegou no peito dele e puxou o gatilho. Ele estava com o celular aqui no bolso, a bala ficou no celular, que foi o tempo que ele conseguiu pular pela janela, o cara pelas costas deu mais alguns tiros, ficou paraplégico. Esse é o mundo que nós vivemos, não precisamos ter guerra. São o mesmo número. Mortes violentas, assassinatos. Agora, sabe o que é mais interessante? Fome. Sabe quais são os números de mortos pela fome? 3,6 milhões por ano. 360 milhões por século. 200 milhões de guerras. 160 milhões homicídios quaisquer. E 360 milhões de fome. E você diz que não tem nada de errado com esse mundo? Somando tudo, chegamos num número absurdo de 600 milhões aproximadamente por século. Morrendo pela guerra, morrendo por homicídios, morrendo de fome. Essa é a história da humanidade. E é interessante porque a Bíblia, ela conta onde e como isso começou.
Essa é a história que nós falamos do jardim. O homem rompeu com Deus. E o texto ali de Gênesis que nós lemos diz: e a maldade se multiplicou sobre a terra, de modo que nenhum pensamento, o intento do coração humano era bom. Era continuamente mal. Aí muitas vezes alguém fala assim: Ricardo, pode ficar pior. Eu falei: não, já foi pior. A gente está caminhando para voltar ao que era. Né, quando começa a falar de questão da televisão, de homossexualismo, uma porção de coisas, falo, nossa, pode ficar pior? Já foi pior. Muito pior, só se lembrar de Sodoma e Gomorra. A gente está voltando para o que era. Então, o mundo humano, depois do rompimento com Deus, virou um inferno. Um caos. Guerra, fome, morte, miséria, injustiça. E isso levanta a questão que é o que nós vamos tratar daí no próximo encontro nosso. O que foi então esse rompimento com Deus que levou a tudo isso, levou esse mundo? O que o homem fez afinal? O que a humanidade fez para romper com Deus e se precipitar nesse mundo que se tornou esse inferno? E que se a gente não percebe isso é só porque a gente está nessa janelinha minúscula, dentro desses 8% do tempo da humanidade. E que às vezes a gente pensa que tem uma certa estabilidade, que está tudo bem, sem estar. Então no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre o que foi esse rompimento e aí entrar também na parte da conversão, que é o tema essas primeiras aulas que nós estamos tendo aqui. Então, como o nosso tempo esgotou, a gente não vai voltar a tomar as lições, isso fica para a próxima, tá? Vamos orar, e aí vocês estão dispensados para curtir o frio, ir para casa ou para quem vai ficar na reunião aí. Vamos orar.